Então, eu trago aí esse recorte da nossa fala de hoje, uma educação em fronteiras, mas também trazendo aí a questão do imigrante, né, hoje, que vai para além das fronteiras, como eu falei. Meu nome é Zuila Guimarães Cova dos Santos, meu e-mail é esse, para quem quiser já pegar e, de repente, a gente ter um contato. E gosto muito de me apresentar inicialmente, né? Então, a parte profissional já foi falada, já está aí, foi colocada para vocês. Eu estou falando aqui da cidade de Guajará-Mirim, como eu me coloquei, né, na apresentação no chat, né? É uma cidade de 47 mil habitantes, que fica na fronteira com a Bolívia, e nós somos cidades gêmeas, né? Cidades comuns, como nós reconhecemos na geografia, porque somos cidades irmãs, que nascemos a partir de um histórico comum entre os dois desenvolvimentos das duas localidades, entendendo aí na questão geopolítica local. E é dessa fronteira que eu falo sobre um pouco do que a gente tem percebido e do que a gente vai tentar discutir com vocês aqui. Então, sou moradora dessa região há mais de 30 anos, sou professora, aliás, fui professora da educação básica, hoje da universidade, do ensino superior, e posso dizer que eu tive, assim, uma grande satisfação e, de repente, a oportunidade de ter passado por todos os níveis de ensino, né? Eu sempre falo, eu saí lá da educação infantil, creche mesmo, como substituta, e cheguei ao ensino superior, passando por gestões, passando por coordenações pedagógicas, por secretarias de educação. Então, assim, é um caminho que me deu esse lugar de fala também, né? Poder falar do chão da escola, poder falar das relações da escola e das relações da escola com a nossa sociedade, a presença dessa escola nesse mundo que nos cerca. E a partir dessa realidade, eu fui construindo o meu caminho. Então, apresentando o meu lugar de fala, que será nosso caminho da conversa, esse desafio da questão da imigração no nosso país e as políticas públicas educacionais que a gente tem para tentar orientar as nossas práticas e algumas das práticas que podem suscitar em vocês algumas ideias de como tentar trazer o processo de inclusão desses imigrantes. Pode passar, Letícia. Aí está representada, né, a imagem aérea da nossa pequena cidade. Acima da imagem nós temos a Bolívia, que tem também um quantitativo semelhante, acho que são 48 mil habitantes ali, e aqui abaixo nós temos a cidade de Guajará-Mirim, com 47 mil habitantes. É interessante colocarmos que a nossa cidade é uma cidade que tem sua grande extensão, 97% de reservas. Então, nós somos uma cidade que é circundada, né, por reservas florestais, por comunidades indígenas, por comunidades ribeirinhas, extrativistas. Então, uma cidade com um universo multicultural muito forte, além dos imigrantes bolivianos, nossos vizinhos, e daqueles que passam por aqui, que às vezes ficam, como peruanos, venezuelanos, além de que a cidade, quando ela foi formada, no período, lá ainda finalzinho do século XIX, a chegada de muitos imigrantes que vieram de fora do Brasil, barbadianos, gregos, sírios, turcos, que vieram somar com o grande projeto, né, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que foi o projeto que deu o foco, né, o estímulo para que o estado de Rondônia viesse a ser povoado por grande parte também de imigrantes internos do nosso próprio país. Então, essa é a cidade que a gente apresenta para vocês. Ok, pode passar. E daí,
a grande questão, até para nós que moramos aqui, nós que trabalhamos aqui, e aqueles que também que hoje estão aqui, né, para essa conversa, é nós começarmos a tentar entender como nós pensamos a fronteira. Quando você pensa em fronteira internacional, né, aqui a gente está agora trazendo essa questão da fronteira internacional, apesar de sabermos que temos as fronteiras subjetivas, né, temos as fronteiras que perpassam todo o nosso universo cultural. Hoje nós estamos falando aqui dessa fronteira geopolítica, dessa fronteira internacional que circunda grande parte, né, do nosso país. Nós temos aí 10 países fronteiriços com o nosso país, 10 países que, em sua maioria, falam a língua espanhola, e o nosso país, o único que fala a língua portuguesa. Então, é como se nós fôssemos uma ilha imersa, né, no mar espanhol. E daí a gente começa a pensar o que é fronteira, e eu gostaria que vocês pensassem aí o que é fronteira para vocês. Quais são as marcas e as representações que vocês carregam nesse processo de entendimento dessa fronteira. Daí, é muito comum, em virtude das nossas produções científicas e dos relatos também informativos, que geralmente passam e perpassam pelas questões que envolvem as fronteiras, de que essas fronteiras sejam sempre vistas como espaços, né, da ilegalidade, espaços de preocupação, né, espaço do tráfico, tanto de produtos como tráficos humanos, né? Então, geralmente, para muitas pessoas, a fronteira é um espaço que traz um certo medo, o espaço geográfico que traz um certo medo. Mas aí a gente trouxe aqui algumas falas que eu fui coletando em momentos de encontros também, de formação, em conversa com colegas, em conversa com professores, com pessoas moradoras de fronteiras e que trouxeram algumas dessas palavras que aqui a gente está compartilhando com vocês. Então, assim, alguns entendem realmente como um limite geográfico, às vezes nem concebem o outro lado, né? O nosso país para aqui, eu conheço daqui para frente, daqui para trás, aliás, é o que me interessa. Outros falam realmente da questão do ilícito, da separação, fronteira sempre é algo que separa duas coisas, né? Dois momentos, mas também a gente tem pessoas que conseguem conceber a fronteira com outros olhares, justamente pelas experiências, eu entendo, que tenham vivido. Então, a gente tem as fronteiras também entendidas como lugares de passagem, lugares de travessias, lugares de encontro, onde duas populações se encontram, lugares de possibilidades. Então, assim, particularmente, né, pelas experiências que eu tenho, eu entendo essa fronteira como essa fronteira de possibilidades, uma fronteira que é concebida como um entre-lugar, como diz Homi Bhabha, né, um entre-lugar onde existe as interações, existe as construções específicas daquele lugar. Entendo essa fronteira também como uma fronteira que tem as suas especificidades, né, como diz a professora Machado, Leosmora Machado, a fronteira que tem as suas especificidades e elas precisam também de políticas específicas, porque os problemas de cada fronteira são diferentes uma das outras. Então, o entendimento é bem interessante a partir desse olhar. Por isso, muitas vezes, uma política pensada para uma única fronteira, ela não pode ser replicada simplesmente para todas, porque provavelmente não vai dar certo. Porque ali existe um universo diferenciado, né? Então, cada fronteira tem as suas questões peculiares, particulares, que precisam ser entendidas por aqueles que ali estão, por aqueles que estão à frente dos processos de gestão pública, para que as coisas possam caminhar de uma forma
de uma maneira mais qualitativa, atendendo aquele universo social dos sujeitos fronteiriços que ali estão, principalmente nas cidades gêmeas, né, onde os acordos acontecem e a necessidade desses acordos faz com que as duas populações possam conviver com uma certa harmonia. Ok, pode passar. E daí, a gente traz para vocês um pouquinho dessa marca, né, desse pensamento construído a partir, então, da nossa fronteira boliviana com o Brasil. Rondônia tem uma das maiores fronteiras internacionais da região norte. Nós fazemos aí mais de 1.400 quilômetros de fronteira com a Bolívia, sendo a maioria dele com pouca densidade populacional. A maioria do espaço fronteiriço entre Rondônia e Bolívia é cercado por florestas, né? Florestas densas, áreas ribeirinhas, com poucas são duas cidades, na verdade, que marcam essa nossa linha de fronteira, que é Guajará-Mirim e Costa Marques, e as outras cidades são cidades da faixa, e são cidades também que com pouca densidade populacional. E do lado boliviano, a realidade também é semelhante. Porém, numa pesquisa que eu fiz de campo, uma expedição, na verdade, que a gente fez no rio que marca a nossa fronteira é marcada pelo rio Mamoré e o rio Guaporé. Então, numa expedição que a gente fez, o lado boliviano, apesar de também ter uma densidade florestal marcando a fronteira, a gente percebe uma maior quantidade de comunidades ribeirinhas ao longo da demarcação dos rios, né? E são comunidades também pequenas, mas com toda uma estrutura interessante, porque em cada comunidade nós encontramos sempre a escola. Sempre tem uma escola, apesar da comunidade ser pequena, sempre tem uma escola, uma igreja e um posto de saúde, né? Muitas vezes o posto de saúde não funciona, a escola às vezes não tem lá o padre, porque é a presença da igreja católica marcando esses espaços, mas a escola sempre está presente, mesmo com uma quantidade baixa de aluno, né? Isso chamou muito atenção, porque na realidade brasileira, pelo menos a nossa região aqui, amazônica, muitas escolas estão fechadas nas zonas rurais, em virtude de terem poucos alunos, então eles consideram melhor, às vezes, alocar esses alunos para outras escolas, e aquela escola sempre está fechada. Então, isso também nos chamou bastante atenção, tá? Então, a fronteira aí marcada, então, como esse limite, como as margens, mas também como uma possibilidade de aproximação, porque ali circulam ideias, culturas, produtos, políticas, né? De uma forma linear, quando as coisas estão em harmonia, mas também há as rupturas, quando há algo que interfira nessa relação e que seja de interesse de uma população ou de outra, e que essas populações não consigam chegar a um resultado comum. Então, também há os conflitos, há os problemas, tá? Não é nada tão pacífico também viver, tanto é que muitas das vezes uma situação que um país passa reverbera no outro país, né? Então, por exemplo, quando nós tivemos agora na pandemia as fronteiras fechadas, inicialmente foi fechada pela Bolívia, o Brasil não tinha fechado as fronteiras, mas a Bolívia já tinha fechado as fronteiras, então muita gente ficou ilhada do outro lado, incluindo ali alunos que estudam dentro dos grandes centros da Bolívia, e eles não tinham como passar para o lado brasileiro, porque a fronteira boliviana estava fechada. Então, posteriormente, houve até uma intervenção política de Rondônia, da Assembleia de Rondônia, junto a políticos bolivianos, para que pudessem liberar os alunos que estudavam em Santa Cruz, que estudavam em Cochabamba, fazendo medicina, para que eles pudessem retornar ao estado rondoniense e pudessem passar pela fronteira, porque estavam isolados, ilhados,
E nesse processo de pandemia, a Bolívia foi muito mais rígida, porque não deixava realmente ninguém sair nas ruas, então mais do que o Brasil. E ela fez todo esse processo muito antes do que nós aqui no Brasil. Posteriormente, tivemos essa mesma situação do lado brasileiro, e tudo isso é conflito, né? Porque na fronteira nós circulamos para trabalhar, nós circulamos para estudar, muitas das pessoas que moram aqui, e ter essas fronteiras fechadas, sempre há um impacto, né, na vida de algumas pessoas que aqui moram. Ok, Letícia? E daí, gente, falar dessa questão, ela nasce a partir da minha tese de doutorado, onde, ao longo de alguns anos, eu fui percebendo que, além de nós termos indígenas também nas nossas salas de aula, a presença desse aluno boliviano ou do descendente do boliviano que falava só o espanhol. E, ao mesmo tempo, entendendo esse aluno boliviano que, quando ele não conseguia inclusão na escola, ele precisava retornar ao seu país todos os dias para poder estudar na escola do país dele, né? No caso da Bolívia, em Guaiara-Mirim. E essa foto representa bem isso, a questão de travessias, né? São alunos aqui, moradores da fronteira no Brasil, aqui representados. Vocês podem verificar na foto que tem crianças pequenas ali, além dos adolescentes, tem uma criança menor. E daí, por eles não serem incluídos na escola brasileira, muitas vezes por falta de documentos, eles tinham que fazer toda a travessia todos os dias. Então, essa fronteira que nós falamos, a fronteira da ilegalidade, que tem esse peso da ilegalidade também, nesse momento se torna uma fronteira comum, onde ele cruza todos os dias para estudar, mesmo que sozinho, mesmo que sem a participação de um familiar, para fazer esse cruze, né? Então, ele fica exposto por uma condição de vulnerabilidade, uma fronteira de risco também, né? E aí a gente verifica como é que a situação se faz também, como é que a abertura se dá para que eles possam estudar, e daí eles vão. Então, é interessante que essa fronteira, ela é o símbolo do impossível e do proibido, né? Mas também é um lugar de passagem e de transformação, necessário para que possamos exercer a livre passagem para o outro. Fronteira como lugar móvel e fluídico, de acontecimento e de encontro, um espaço entre dois que permite qualquer pessoa mudar, ser transformando com o outro, sem se perder e sem se desnaturalizar. Então, também, por que Clisante, eu trago essa passagem de Clisante? Porque muitos também desses alunos, apesar de poderem estar estudando na Bolívia, compreendem também que querem continuar estudando, apesar de poder estudar no Brasil, compreendem que querem estudar na Bolívia. E é justamente porque eles falam, porque eu quero continuar falando a minha língua, entendendo a minha língua e me apropriando da minha cultura, apesar de morar aqui no Brasil, apesar de ter que falar a língua portuguesa, apesar de ter que trabalhar e, às vezes, valorizar também algumas questões que são de ordem cultural do novo país. Então, há toda essa travessia, há toda essa condição de encontrar novos lugares, mas eu concordo que o imigrante, dependendo de como ele vai ser trabalhado, vai ser incluído, ele tem essa condição de continuar com a sua identidade fortalecida, né? Ele ganha, ele adiciona nova cultura, ele adiciona um novo conhecimento, nova língua, mas ele tem a condição de continuar com a sua identidade fortalecida a partir das suas práticas culturais, a partir das coisas que ele defende. Ok, pode passar. E daí, pessoal, hoje o mundo, ele passa por esse processo de uma massa em deslocamento. Nós todos acompanhamos, nos últimos 10 anos, principalmente, esse movimento dentro, né, do nosso país, mas também fora do nosso país. Então,
De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas, nós temos aí mais de 200 milhões de pessoas em deslocamento, pessoas que estão em deslocamentos externos, mas também das suas nações, mas também pessoas que estão em deslocamentos internos, a partir de várias problemáticas. As questões migratórias, elas impõem aí um entendimento que as situações são bem diversas, mas o que geralmente nós acompanhamos é que o processo migratório da grande maioria desses deslocados está sendo impulsionado pelas questões justamente de guerras, né, de conflitos religiosos, conflitos civis, perseguições, né, além das questões que são bem comuns, que é a busca por melhores condições econômicas pelo trabalho. Então, esse processo migratório também se dá por isso. Então, o que nós percebemos? Que nos últimos 10 anos, nós tivemos um grande avanço desse processo, desses grupos migrantes. E dentro dessas condições também migratórias, nós temos as catástrofes naturais, que acontecem em alguns países, né? E a partir disso, aquele grupo que foi ali atingido e pela falta de condições daquela população, muitos migram, buscando outras alternativas, como aconteceu com o Haiti. Nós tivemos aí a catástrofe no Haiti, e em seguida nós tivemos o surto de cólera, e isso fez com que muitos haitianos começassem a se deslocar, e o Brasil foi um dos que recebeu muitos refugiados haitianos, e esses haitianos hoje, alguns permanecem, né, no nosso país, mas outros também já seguiram migração, já seguiram suas rotas migrativas para outros. E daí, gente, eu trago aqui para vocês essa foto, que eu acho que é uma foto que todos devem ter visto ao longo aí dos processos informativos de televisão, revistas, jornal, que é uma foto que marca justamente um momento de impacto mundial sobre a questão migratória. Então, é a foto do Aylan Kurdi, de 3 anos, aquele menino sírio que foi encontrado morto em uma praia na Turquia, né? E daí a família migrou, e ele sobreviveu a tantas coisas, né, como o pai vai relatar, sobreviveu à bomba, sobreviveu à guerra, sobreviveu às barreiras geográficas, conseguiu andar, conseguiu sair de todo aquele conflito, venceu algumas questões legais, né, que nós sabemos que são barreiras também, que separam o Oriente Médio da Europa, e, de repente, ele não consegue salvar o próprio filho, né? Todo esse processo, apesar de ter passado por todo esse processo. Então, ele se transformou, essa representação do Aylan Kurdi, ele representa aí essa virada, né, no sentido do impacto humanitário dos processos, dos dramas, dos nossos refugiados, né, que se deslocam tentando sobreviver, tentando ter o direito de um novo lugar, né, tentando ultrapassar as barreiras impostas, né, pela sociedade, para que eles tenham direito a sobreviver. Então, isso, como colocou aqui a colega, é bem difícil. A gente, de repente, alguns podem, mas está muito distante de mim. E não é verdade, porque nós somos vulneráveis a qualquer situação, né? E isso pode estar presente em nossas vidas, e ter essa condição de compreensão desses espaços territoriais e da importância do auxílio humanitário, eu acho que é uma das questões que a gente precisa estar repensando, né? Então, para muitos, o imigrante chega para tomar o seu lugar, para muito o imigrante chega para trazer problemas, para muito o imigrante chega porque
ele não quis realizar algum tipo de tarefa ou estar no seu país, né? Enfim, muitos de nós ainda entendemos dessa forma, que ele vem para tirar o lugar na nossa saúde, tem o lugar, tirar o lugar na educação, ele vem para trazer a violência, ele vem para trazer questões de ilícitas, de roubo, enfim. E aí a gente começa a questionar vocês, né? Que país nós vivemos? Da onde nós viemos? Né? Quem somos nós? E ainda, que situação realmente pode nos envolver para que a gente também tenha que sair em rota de fuga para determinados espaços? E como que nós vamos ser acolhidos, né? E porque não é só a migração internacional, a migração interna. Quantas pessoas se deslocam fugindo de algumas realidades também? E começar num novo lugar, começar uma nova vida, apesar de nós, uma situação de domínio de língua, né? Apesar disso, quantos de nós sofremos determinadas situações, determinadas humilhações, enfim, para começar tudo de novo, né? Bom, somado a esse retrato desse deslocamento, a partir daquela imagem da criança, a gente traz aqui algumas informações, né, importantes também, que eu acho que é bem legal. Aqui a gente traz um retrato de que esse processo de deslocamento, no caso, pessoas forçadas se deslocando pelo mundo em 2020, né, que foi dado, a gente tem aí, a grande maioria, mulheres. Eu não sei se nas cidades de vocês têm percebido isso, eu não sei se chegam às cidades que vocês moram, esse fluxo migratórios que hoje que se intensificou ainda mais com a crise venezuelana. Então, nós temos muitos venezuelanos espalhados por várias regiões, mas também já tínhamos aí haitianos, nós tínhamos sírios, enfim, paquistaneses, né? Enfim, nós temos aí grandes grupos ainda espalhados pelas regiões brasileiras, por cidades brasileiras, até porque o Brasil tem uma política de interiorização também de refugiados. Mas o que chama atenção é que, de tempos para cá, eu creio que antes da pandemia, alguns estudiosos das migrações têm levantado essa realidade que hoje nós temos aí muitas mulheres e crianças migrando sozinhas, né? E ainda mais complicado, crianças migrando com outras famílias, crianças migrando, os maiores adolescentes migrando com os menores, né? Então, o que antes era uma migração mais voltada para o gênero masculino, hoje nós estamos vendo que temos mulheres migrando sozinhas. E o que tem nos chamado a atenção? É porque no processo de conflitos ou guerras, conflitos religiosos civis, quem são os mais vulneráveis nesses espaços de conflito? Né? Os homens, geralmente, eles vão para a batalha, que são chamados ali para a defesa do local. E ficam as mulheres, os velhos e as crianças. E dentro desse grupo, os mais vulneráveis são, inclusive, as mulheres, né? As mulheres adultas e as mulheres adolescentes e crianças. Então, isso também tem nos chamado a atenção, essa realidade que chega ao nosso país, crianças que estão vindo em processos de deslocamentos, muitas vezes muito dolorosos, né? Em virtude das perdas, em virtude dos processos de humilhação, em virtude dos processos de violência que sofrem tanto psicológica como também física, violências sexuais, e é isso que a gente encontra aí demarcando esse processo de deslocamento dentro do mundo. E, como eu falei, nós temos recebido muitas famílias venezuelanas e, junto com elas, muitas crianças deslocadas que chegam sem nada, com pouca roupa, sem alimentação, sem nada. Então, elas vão ficar à margens, né, das comunidades ali, vão para os centros pedir, vão ser pedintes mesmo. E eles, as pessoas que
até para o processo de comunicação e entendimento do que está acontecendo, e pedir ajuda fica difícil porque não tem o domínio da língua. E essa é uma realidade hoje presente em muitas regiões do nosso país. Pode passar, Letícia. Bom, é interessante também entendermos que esse fluxo que nós temos de imigrantes circulando no nosso país, principalmente esse número grande de refugiados que o Brasil tem recebido, ele se dá em processo das leis brasileiras, né? Então, das nossas resoluções que garantem essa fluidez fronteiriça para que esses refugiados possam entrar. Então, é interessante também compreendermos que o Brasil é visto, né, pela sociedade internacional, pela comunidade internacional, como um país que tem maior acervo, né, poderemos dizer assim, de legislações que garantem esse processo humanitário, que garantem esse processo de inclusão desses refugiados, da entrada desses refugiados no nosso país, em comparação a outros países que fazem parte aí dos blocos do Mercosul, mas também da ONU, desses espaços, né, onde se dá os grandes pactos humanitários. Então, a gente tem aí um crescimento, vocês podem comparar, né, o aumento aí de refúgio que o Brasil tem recebido, e ele se destaca entre México e Holanda, por exemplo, que foi o material que a gente trouxe para vocês como uma fonte do Acnur, tá? Pode passar. Bom, essa realidade pode ser distante para muitos de vocês, como professores, gestores, até porque se vocês não vivem isso na escola, muitas das vezes outros problemas tomam à frente do que esses que a gente está colocando aqui. Mas o importante é que a gente precisa compreender, né, e estar preparado também para poder auxiliar. E como eu falei lá atrás, a pergunta que eu trouxe, né, quem de nós não é migrante? Não é imigrante, na verdade, né? No nosso país, que foi um país colonizado, foi um país tomado, na verdade, e daí se a gente for puxar dentro da nossa árvore genealógica, será que nós vamos encontrar aquele avô, bisavô, tataravô que veio, né, de uma outra região, de uma outra nação? Então, é importante a gente começar a refletir sobre isso. Esse espaço que a gente vive é um espaço conquistado ou sempre foi nosso, né? E como é que foi tudo isso? Até para que a gente possa começar a compreender um pouquinho o outro e entender que aquele outro que chega, ele não vem tomar o seu lugar, ele vem buscar um lugar para também poder sobreviver assim como nós sobrevivemos, né? Porém, ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de uma garantia. E a escola, nesse processo de acolhimento, nesse processo de ajuda, é o primeiro espaço que geralmente a grande maioria vai ter essa condição de ser acolhido. E por isso a escola é tão importante nesse processo de acolhimento à questão do imigrante. Então, assim, se para nós, né, é que muitas vezes os grupos, né, a grande quantidade de pessoas analfabetas no nosso país, imaginem que não tem o domínio da língua escrita, já é difícil sobreviver com tantas questões a serem enfrentadas, com tantas barreiras para o seu deslocamento, para a conquista de um trabalho, para a conquista de documentação, para a conquista de uma autonomia letrada, né, para poder circular, para poder entender o que vem à sua mão, dos documentos que chegam, para as resoluções que precisa fazer, às vezes até para uma bula de um remédio, para poder tomar um remédio, o quanto que é difícil para uma pessoa que é analfabeta, e a gente tem muitos ainda analfabetos no nosso país. Você imagina essa situação
replicada, né? E com maior força, né? O maior problema para uma pessoa que chega sem um domínio total da língua portuguesa. Então, a escola, nesse sentido, ela é o espaço de acolhimento e o espaço que vai poder garantir o mínimo de inclusão desse ser humano que necessita compreender a nova língua para conduzir o seu processo de fixação na nova terra, na nova nação que ele escolheu viver. E aí a pergunta continua, né? Então, se nós somos vindo de um processo de colonização, podemos tentar entender também aqueles que chegam aqui buscando os mesmos direitos a estarem na nova terra, a seguirem, né, uma condição de sobrevivência nessa nova terra. Pode passar. Bom, aqui está um pouquinho pequeno, mas se vocês se aproximarem, eu trago aqui um mapa bem interessante que nos ajuda a refletir a condição do imigrante no nosso país, no sentido de quantitativo, levantado a partir do censo da educação, tá? É importante, então, a gente verificar que em 2010, que foi o último censo, né, o último censo geral, aquele censo que realmente trabalha todos os segmentos, nós tivemos aí um total de imigrantes concentrado em sua maioria aqui na região sudeste, 25.567. As outras regiões com menores, aqui o norte, por exemplo, tem um quantitativo menor de todos, né? Depois do sudeste a gente vai ter o sul, como também um percentual grande, e essas duas regiões aqui são regiões que, particularmente, a gente percebe que alguns setores da sociedade têm trabalhado de uma forma muito forte na questão de forçar, né, de levar a problemática para os nossos gestores políticos, a fim de que eles possam ter ali políticas que venham contribuir para esse processo de inclusão dos nossos imigrantes, do atendimento social, do atendimento à saúde, do atendimento na educação. Então, nós temos aqui muitos grupos trabalhando e mobilizando, né, todas essas realidades. São Paulo é um exemplo de tudo isso. A quantitativa de imigrantes que São Paulo tem recebido hoje demonstra, né, ali a necessidade do Estado em implementar legislações, implementar políticas para atendê-los, não somente nas escolas, mas também em outros vários segmentos necessários à vida humana, na área social, na área da saúde, na área do trabalho, no atendimento a essas pessoas que estão ali já produzindo naquele espaço. E o que chama atenção é que a região norte, tá? Apesar de termos aí o maior número de países fronteiriços, com limites fronteiriços, são 7 países, a gente verifica que aqui em 2010 o quantitativo ainda não era um quantitativo muito alto, né? Porém, agora com o próximo slide, passa aí para nós, Letícia, e também em virtude do que aconteceu com a Venezuela e o Haiti, o que a gente vai ter? Se vocês olharem aqui, nós vamos de 2.000, né, e poucos estrangeiros identificados no censo, alunos identificados, nós pulamos para 29. Né? Então, é um aumento, assim, de um fluxo imenso. E a mesma coisa para todos os outros estados. Então, de 2010 para 2020, em virtude de todas as questões que aqui a gente colocou lá atrás, as questões históricas que envolveram as crises do Haiti e Venezuela, principalmente, esse fluxo aqui aumenta de uma forma, assim, absurda. E ainda temos sul e sudeste como as regiões de destaques, porque é para onde acaba sendo direcionadas as rotas migratórias, né, para que eles possam chegar ao locais de trabalho e também os processos de interiorização da política de interiorização. E daí, gente, o que a gente chama atenção? Que essas pessoas estão aí,
estão nessas regiões, né? Muitas podem estar já legalmente organizada para residência no nosso país, outras não. Algumas podem estar nas escolas, outras não, mas isso não é suficiente, né? Então, a gente vem discutir também agora, a partir do momento que eu tenho essa presença desse aluno, apesar de não estarmos na fronteira, apesar da escola não estar na fronteira, de não ser um espaço fronteiriço, mas eu tenho sim esse aluno imigrante, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso trabalhar? E mais ainda, como eu posso identificar? Então, essa é a questão que a gente traz para vocês, tendo em vista aquele mapa que eu mostrei para vocês. Então, hoje nós temos imigrantes espalhados para todos os lados. E daí, o que a escola precisa pensar, precisa entender? Primeiro que a gente já implica nos nossos planos e currículos a questão da diversidade cultural. Isso está muito presente nos planos que são elaborados, né? Tanto nos planos estaduais, como nos planos nacionais, os nossos planos de aula, sempre cita alguma questão que venha valorizar a prática de ensino, a prática pedagógica, a prática escolar, a partir de um respeito à diversidade cultural daquelas crianças que ali estão, daqueles alunos que ali estão. E essa escola, então, eu coloco até que esse título, né, Escola em Fronteira e a Fronteira da Escola, porque não é só a fronteira geográfica que limita o acesso desse imigrante, né, mas há também as fronteiras impostas pelos próprios currículos, a fronteira imposta pelos próprios sistemas de educação, pelas suas resoluções, pelas orientações de matrícula, as fronteiras que são muitas vezes construídas pelos próprios gestores, pelas pessoas que ficam na secretaria, as fronteiras que também são fronteiras das relações intersubjetivas, que permeiam as relações intersubjetivas entre professores e alunos, né? As fronteiras entre alunos e alunos, os espaços da sala de aulas, que são territórios, e dali eu tenho demarcado, né, os grupos que ficam dentro dos espaços de exclusão, geralmente no fundo da sala, geralmente afastado de outras pessoas, e os imigrantes muitas das vezes ocupam esses espaços dentro das salas de aula, são espaços que eles acabam se direcionando para não serem tanto alvo e ao mesmo tempo talvez até para se esconder, né, de situações que eles não conseguem ainda ultrapassar. Então, essa escola, ela precisa pensar da mesma forma que ela pensa outras situações de inclusão, ela também precisa pensar a situação de inclusão do imigrante que chega. Tanto o seu processo de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, desde o momento da matrícula, a questão da língua, como trabalhar essa língua dentro desse universo, que é um universo sempre pautado no ensino da língua portuguesa, mas como eu posso contribuir com aquele que chega com uma língua diferente, a entender a questão de que a escola precisa também trabalhar o preconceito dessas relações vividas dentro da escola, a vencer essa invisibilidade, né? Porque às vezes eu tenho esses alunos dentro da sala de aula, mas não percebemos e nunca colocamos as suas necessidades e demandas frente aos nossos projetos, frente aos nossos planejamentos. Entendemos também a escola que para vencer essas barreiras e os sistemas de ensino precisam fomentar a formação desses professores, porque nós não fomos formados, nossos cursos de pedagogia não falam sobre isso, né? E daí a gente precisa também ter essa condição de entender, principalmente, eu vejo a questão do conhecimento da legalidade, do conhecimento dos instrumentos legais que podem ajudar a escola a organizar melhor o seu processo de inclusão a esses grupos, enfim, garantir o ensino e um processo de aprendizagem, né, de qualidade, com equidade,
para garantir que todos, não somente os nossos alunos brasileiros, de tantas vulnerabilidades também possam estar sendo atendidos, mas também os nossos alunos estrangeiros, independente da situação que eles cheguem, que a gente possa estar dando essa condição, né? E essa possibilidade de que eles continuem suas vidas, continuem seus processos formativos, mesmo em outro país. Então, a escola não é mais uma escola somente de fronteira. A nossa escola brasileira também tem dentro dos seus espaços os alunos, né, e crianças, alunos, adolescentes, crianças, que trazem o peso da fronteira. Eles atravessaram a fronteira geográfica, mas eles trazem o peso dessa fronteira, porque a fronteira continua, as fronteiras subjetivas, né, desse processo de inclusão, que muitas das vezes a escola é a primeira a negar esse processo, ou até inclui o aluno, mas ele fica ali dentro de um processo de invisibilidade. Joelma levantou a mão. Pode ficar à vontade. Tá, bom dia. Inicialmente, eu estava buscando me apropriar melhor, né, da temática e das relações que a gente tem nas nossas escolas, nas nossas redes de ensino. É Zuila ou Zuila, seu nome? Zuila. Deixa eu só vou ligar a câmera aqui, acho que fica melhor. Então, realmente, eu acredito que muitas vezes tem passado despercebido por nós tais situações. Eu fiquei assustada com o índice de imigração no Brasil, trazendo um comparativo entre 2010 e 2020. Não subiu nem 100%, subiu eu nem calculei assim um percentual, mas mais de 200%. Então, assim, com certeza, realmente é algo que, por muito tempo, acredito, não tivera sido discutido. E aí, quando a gente vê metaforicamente, você traz as situações das fronteiras existentes nos processos e nas unidades escolares, e nas redes e nos sistemas de ensino, realmente a gente fica preocupada, a gente fica muito preocupada com isso, porque, por muitas vezes, todas essas situações são ignoradas, e não por maldade, mas talvez por ausência de conhecimento, talvez porque não esteja conseguindo compreender que esse número é real, que esse número existe, que ele está presente nas nossas escolas. Então, assim, quando você traz aí os diversos situações e a questão dos preconceitos, a questão da omissão, da falta de visibilidade no planejamento das escolas, na organização do trabalho das escolas, realmente fica aí uma preocupação para a gente. Você não traz isso como uma cura, como um remédio, mas traz como uma preocupação, como uma situação que precisa ser discutida na escola, ser repensada, e a partir daí também aproveitar e retomar o diálogo da inclusão, não apenas dessas questões do imigrante, mas também das demais questões que estão presentes e cada vez maiores nas unidades escolares no sistema de ensino. Realmente, são dados preocupantes, mas são dados preocupantes que nos desafiam e nos colocam no ápice do crescimento. Oi, Joelma. Fico aqui realmente grata pelas suas palavras, porque eu penso que o que você sente, alguns aqui devem estar sentindo também, essa necessidade, né, de repensar essa condição. Como eu falei, nós que somos, muitos aqui, creio eu, são pedagogos, né, estão em gestão, são licenciados. Quando nós fomos formados, essas questões não eram apontadas no nosso processo de formação. Inclusive, até hoje, quando você trabalha, por exemplo, eu, né, que trabalho essa temática, muitas vezes eu vejo congressos que vão abrir linhas, grupos de debate sobre inclusão, mas ali não se tem a questão do imigrante,
ainda a palavra inclusão não abrange essa condição do imigrante ainda, abrange as necessidades especiais, né? Abrange a questão indígena, às vezes abrange a questão quilombola, mas os imigrantes ainda não são contemplados em muitos dos grupos de estudos, e isso é uma temática muito recente, na verdade. E daí, isso que o grupo aqui do SEDAC está fazendo, eu acho que é super importante, porque está levando justamente, instigando vocês a conhecerem um pouquinho sobre isso, porque é nesse fluxo que as coisas vão sendo transformadas, né? Nós tínhamos no passado um programa de escolas de fronteira, que é o PIF, o PEIF, no caso, e esse era específico para as regiões de fronteiras, mas hoje a gente percebe que, como eu falei, essas fronteiras são deslocadas, porque quando o imigrante vai para o centro do país, vai para regiões, né, onde não existe fronteira, ele também leva as mesmas problemáticas, muitas vezes, vividas aqui naquelas regiões. Então, o que você traz, essas inquietações e esse olhar, eu creio que muitos de vocês também estão tendo, assim como eu tenho, né? Eu fico inquieta, porque quando eu vejo que nenhum documento, às vezes, de uma Secretaria de Educação fala sobre isso. Fala pelo processo de inclusão de outras categorias, né? Mas não fala da questão do imigrante. Então, a gente está sempre pontuando isso, e isso é uma luta que está sendo feita de forma social, por grupos de universidades, por grupos de pesquisa, por grupos que estão vendo essas fissuras do próprio sistema de educação nacional, e ali a gente tenta trabalhar, tenta colocar as questões que precisam ainda estar incluídas dentro do nosso sistema maior nacional. E tinha aqui uma outra pessoa que queria falar, e eu respondi a Joel, mas a colega pode se manifestar também, eu não estou vendo mais aqui o nome dela. Eu não sei quem era. Era a Irani? Eu vi algumas coisas aqui no chat, Luíla, não sei se foi isso que levantou. Foi a Irani está falando sobre a questão dos nômades, dos ciganos, que ficam pouco tempo no lugar. Você poderia falar sobre isso? Irani, né? Oi, Irani. Assim, sobre a questão dos deslocamentos e assim, as questões mais específicas sobre escola para ciganos e esses pontos aí específicos, eu realmente não tenho um conhecimento de pesquisa. O que eu sei é senso comum, né? O que eu vi, o que eu de vez em quando percebo em algumas viagens, esses grupos se organizando, esses grupos organizados. Mas o que é diferente, que eu entendo, apesar dos costumes, apesar das questões culturais, apesar desse deslocamento, eles têm um suporte. Muitos deles têm um suporte econômico, suporte financeiro. Há uma identidade muito forte presente no apoio do coletivo, da família, né? E a maioria deles, de alguns grupos que eu conheci, eles têm toda uma questão, né, que facilita, né, os processos de moradia, da forma como eles moram, mas eles têm recurso, eles têm economia, né, para essas condições de deslocamento, coisas que o imigrante não tem. E ainda muitos têm ali os documentos brasileiros, entendem a língua, né? Tem essa facilidade, porque é o núcleo cultural que forma essa condição nesse mundo que eles vivem. Então, eu percebo que, para eles, talvez, seja mais fácil esse processo de adequação. E eles têm opção de escolha. Muitas vezes o imigrante chega e não tem essa opção, porque, primeiro ponto, às vezes não tem o documento, não tem recurso, não tem o dinheiro, vem deslocado em virtude de fuga, não conseguem trazer nada, então vão ficar à mercê, né, das políticas da nação que está ali recebendo eles. Quando essas políticas são favoráveis, eles vão começar a ser atendidos, mas vão estar sempre dependendo desse processo todo. Então, acho que aí tem uma diferença bem gritante. Não sei quem mais perguntou.
Aqui o colega está colocando, é o Williams, né, a questão de contratação de professores para atender na região do Mucajaí, não sei, eu acho que é Mucajaí, né? A questão de língua espanhola para ajudar aos alunos venezuelanos, é bem legal, muito bom isso, né? A Andrea fala que é muito importante esse diálogo e reflexão, os imigrantes têm estado invisível para a maioria de nós, mas independente de onde estejam, são seres humanos, sim, e cidadãos, e têm direito entre eles à educação. A escola precisa realmente olhar para esses irmãos, a necessidade de políticas públicas que olhem para esse povo. Sim, a necessidade de políticas e a necessidade que a gente também conheça, né? Algumas legislações, porque a nossa própria Constituição já nos dá um direcionamento para essa questão do atendimento humano a qualquer residente em nosso país, independente se ele é estrangeiro ou se ele é nacional. Então, a primeira grande lei que nós temos é a nossa própria Constituição, e dela nós temos outras leis, temos o Estatuto do Imigrante, e daí você vai casando. A própria LDB, que nos ajuda ali também a compreender a importância da questão da educação, independente de nacionalidade. Então, acho que nós já temos muita coisa, mas é importante, sim, entendo, que os professores possam ter acesso a essas discussões e esse processo de formação, que, infelizmente, fica sempre fora das formações oferecidas muitas vezes do sistema de educação ou de uma discussão feita dentro da escola, um momento de estudo. Então, se a escola recebe alunos imigrantes, acho que o primeiro ponto ali, uma ideia que eu poderia estar passando, é que a escola montasse, né, grupo de estudo ali no momento pedagógico dela, naquelas semanas pedagógicas, enfim, naqueles encontros que se façam, para estudar um pouquinho da legislação e um pouquinho dessa história que o Brasil viveu. Então, compartilhando aí com pessoas que sejam de fora, que possam estar falando com vocês sobre isso, que é uma forma de sensibilizar o professor que está ali na ponta, que está ali na sala de aula, porque é ele que vai estar levando todo esse processo realmente na prática, né? Por mais que eu tenha ali o gestor apoiando, mas é o professor que está ali levando a situação, a inter-relação na prática. Letícia, pode passar. Gente, então é nesse sentido que agora eu faço um recorte, né? Como eu falei, temos tantas pessoas vulneráveis no nosso país, um país cheio de desigualdades sociais, mas um país também cheio de cores, cheio de sabores, uma pluralidade étnica muito forte, e daí a língua se constitui um elemento de importância na vida de qualquer pessoa. Mas para o brasileiro, mesmo em situação de vulnerabilidade, ele tendo domínio da língua, ele consegue, né? Consegue ir, consegue sobreviver, apesar das dificuldades, com maior facilidade. E apesar de outras caracterizações, né? Que a gente sabe que também impõem aí determinados processos de expropriação, de exclusão. E daí eu trago a língua e colocando assim para vocês, será que a língua acolhe? Entendemos aqui, nesses universos que falam um idioma diferente do nosso, né? Então, se eu tenho uma escola que só fala a língua portuguesa, quando atende os seus alunos, será que essa língua única vai ter condição de acolhê-lo, né? E daí o colega já até colocou lá a iniciativa da cidade dele, que foi contratar um professor de língua espanhola, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, pode passar aí. Como eu coloquei, nós que trabalhamos com grupos de refugiados, muitas vezes escutamos muitas histórias, e também do imigrante que vem tranquilo só para buscar trabalho, né? A gente escuta que as situações que eles vêm são situações muitas vezes dolorosas. Porque ninguém vai deixar o seu país, gente, se eu estou num país, poxa, vivendo bem, né?
se eu estou com trabalho, se eu estou bem com a minha família. Então, eu não vou largar tudo que eu tenho simplesmente para ir sofrer no outro país. Isso. Então, quando a maioria deles vem, eles já vêm com uma situação de muita dor, de muita perda, né? Marcada muitas vezes e que às vezes deixam traumas muito, muito fortes, com muitas sequelas. Então, eles deixam para trás tudo, quando eles saem fugidos, né? Quando eles saem desesperados. Então, eles já deixam toda aquela condição material que eles constituíram durante algum tempo das suas vidas, né? Muitas vezes deixam grupos de familiares, porque nem todo mundo migra uma parte, migram, de repente, os mais novos, para ver se vai dar certo, para ver se conseguem trazer os outros, conseguem recurso. Mas também nós temos aí as perdas simbólicas, justamente que são aquelas que nós constituímos no nosso ser. Desde o momento que nós nascemos, nós vamos sendo constituídos culturalmente por essas referências simbólicas e que são, de uma certa forma, referências que são prestigiadas no nosso espaço de enunciação. O nosso discurso, tudo que a gente fala tem como referência a nossa experiência vivida da forma subjetiva dentro das nossas comunidades, dentro da nossa família. Então, é isso que nos faz forte. E daí, de repente, essa condição de prestígio, a partir da minha fala, do meu enunciado, ela não é mais reconhecida no espaço novo que eu chego e, de repente, dentro da escola, né? Então, aquilo que era de mais forte, mais presente na minha identidade, vai sendo castrado, vai sendo cerceado quando eu chego na escola, eu deixo, né, tudo isso muito incutido em mim e vou ter que me expor e me dispor, né, a ter condição das novas aprendizagens, da nova cultura e da nova língua. Então, eu passo por dois grandes momentos, né? O imigrante, ele passa por esses dois grandes momentos de perda. A perda material e essa perda simbólica que tem que ser anulada, muitas das vezes, para que ele possa ser aceito no novo ambiente, no novo espaço que ele escolheu viver. Pode passar. E daí a gente passa, partindo dessa questão aí, desse pressuposto, né? Que a educação é esse ato político e que tanto a língua quanto a identidade são construídas a partir de uma relação de poder, a gente entende aí o quanto que a escola tem o poder de realmente tratar de forma opressiva a formação desse imigrante, né, valorizando somente uma cultura, uma língua, ou também a forma como eu posso modificar essa condição, tentando adaptar, né, tentando dar condição desse aluno receber um processo de formação que ajude ele a enfrentar os problemas do dia a dia, naquela nova nação, naquele novo contexto, naquela nova comunidade. E ainda, gente, como nós sabemos, o processo de alfabetização, da construção da língua, ele se dá de uma forma de experienciação, não é isso? O próprio Paulo Freire coloca: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E daí a gente parece que esquece tudo isso, porque ele é imigrante, às vezes já vem falando alguma coisa, ou ele tem uma idade avançada, então a gente acaba esquecendo que para a nova língua também, essa mesma condição apontada pelo Freire precisa ser estimulada, precisa ser construída também para que ele possa vir a entender. Então, assim, o que a gente tem visto nas práticas, muitas vezes, é que há, sim, essa inclusão, mas muitas dos professores, muitos dos programas que atendem esses alunos, eles não percebem a necessidade de se tentar ali um processo bilíngue para que eles comecem a conquistar a nova língua. E lembrando que a língua portuguesa, ela não pode querer tomar o lugar da língua materna, da língua que esse aluno traz culturalmente já constituída.
a língua portuguesa vai ser mais uma língua a ser aprendida, mas ela não vai tomar o lugar da língua materna dele, porque se fosse dessa forma, nós estamos destituindo essa criança da condição discursiva de enunciação dela, né? E eu acho que é isso que a gente também precisa entender, porque muitas vezes a gente encontra professores que querem pautar a sua formação simplesmente valorizando a língua portuguesa. Sim, é importante que a língua portuguesa seja valorizada, seja identificada como a língua do nosso país, como a língua do nosso sistema de educação, onde esse aluno que é matriculado precisa fazer uso, né? A língua formativa ali, e ele precisa disso para a vida dele social, para a vida no trabalho, enfim. Mas, para o aluno imigrante, é uma forma de receber a nova língua como uma adição, somando ao conhecimento dele, e não se colocando, tomando o espaço da sua língua materna, desapropriando esse aluno como... eu presenciei uma vez um relato de um caso, e vou compartilhar aqui com vocês, um caso de uma professora aqui da nossa região de fronteira, onde no atendimento ao aluno, no processo de alfabetização, na época era a primeira série ainda, eles estavam estudando as famílias silábicas, e daí o nome da criança era Juan, escrito com J, né? Então é João. E daí a criança se apresentava, toda vez que essa criança se apresentava naquelas fichinhas, né, que o professor faz, ele falava, Juan, presente, Juan, e aí a professora constantemente corrigindo ele. Não, seu nome é João, porque no Brasil o J tem esse som aqui. Então, a identidade da criança sendo desconstruída naquele momento, né? A língua dele ele tendo que transformar a forma como ele lia o nome dele em virtude de uma padronização, em virtude de uma condição fonética, né, da língua portuguesa. Então, é nesse sentido que a gente coloca, né? A gente não tem como trabalhar o processo da formação, né, dos nossos alunos, principalmente na questão linguística, se não for dessa forma adicional, onde a nova língua vai tomar, sim, a importância dela, mas como se fosse qualquer língua estrangeira que você aprende. Mas a sua língua materna tem que ter a continuidade. Então, nesse sentido que a gente defende o português como uma língua adicional para ser trabalhada, né, dentro da nossa condição de formação de professores. Pode passar. Então, assim, entender a identidade, né, e que esse aluno traz já a sua prática discursiva, construída nas suas experiências culturais, do mundo que o cerca, da onde ele vem, é sempre importante a gente se perguntar, né, e ter o cuidado de não reduzir o aluno a o quê, né? A quem é aquele aluno? É índio, é negro, é ribeirinho, é refugiado, é imigrante, é como se ele fosse um objeto, que eu já determino e coloco ele com um rótulo, né, sobre a condição dele. Mas para que a gente possa trabalhar com os nossos alunos, eu entendo, e não é só o aluno imigrante, né, como já foi apontado aqui, é importante que a escola conheça, né, a sua clientela. Então, é importante, sim, o professor ter um entendimento um pouquinho das histórias que fazem parte do mundo cultural dessas crianças. Então, entender de onde vieram, entender quem são seus pais, diagnosticar algumas realidades que constituem a realidade dessa criança, dar espaço para que eles possam falar das suas experiências, das suas memórias, também falar dos seus conflitos, porque, como eu coloco, o imigrante ele chega com uma condição emocional totalmente fragilizada. Então, quando ele chega na escola, ele traz com ele essas questões. E o espaço escolar, ele é o espaço para o desenvolvimento também das competências socioemocionais. Então, é uma forma de ajudá-lo, né, a enfrentar tudo aquilo que ele passou e também a valorizar as novas possibilidades que estão ali à frente dele. Então, para que ele possa vencer os conflitos, existem aí, pessoal,
para quem quiser ler ou tentar se apropriar mais sobre essa questão das questões socioemocionais para imigrantes e refugiados, nós temos a pedagogia... agora esqueci, gente. Temos um livro que trabalha a pedagogia específica para essas situações de conflitos. Agora eu coloco aqui para vocês. E é super interessante, né? Porque ela vem nos ajudar a compreender que antes de eu tratar os conteúdos da escola, o emocional precisa ser tratado, porque essa criança precisa desse equilíbrio mínimo para ter o desenvolvimento cognitivo nela. Senão, a gente vai estar batendo no vazio, sabe? A gente vai estar tentando, mas sem conseguir. Então, entender as habilidades, os saberes, porque eles vêm com questões culturais, né? Vêm com experiências culturais, brincadeiras diferentes que podem contribuir dentro da sala de aula. E o que é legal quando a gente compreende isso? Que os nossos alunos brasileiros, eles também vão ter acesso a essas novas informações. Então, olha que legal, o meu currículo acaba sendo ampliado e os nossos alunos brasileiros também vão tendo condição para receberem tudo isso e fortalecerem os seus saberes, fortalecerem os seus conhecimentos daquela nova realidade que chega ali, né? Então, qualquer aluno, independente de imigrante, mas aqui falando de imigrantes, falando de refugiados, dar esse espaço de diagnose é super importante para que a escola crie quais são os objetivos, quais são suas metas, como é que ela pode contribuir para esse processo de acolhimento, e não somente fazer ao longo do ano letivo aqueles momentos esporádicos da feira de cultura, que aí de repente fala alguma coisa daquele grupo de imigrantes que está na escola, ou, de repente, de uma mostra de comidas típicas dos grupos que fazem parte da escola. Não, mas que ao longo do ano, tenham sim esses momentos, mas ao longo do ano se construa também práticas que possam estar valorizando e promovendo esse intercâmbio cultural, intercultural, na verdade, entre os estrangeiros e entre os brasileiros, entre alunos de outras comunidades representativas ali dentro, enfim, é nesse sentido que o currículo precisa ser visto também. Pode passar. Então, como a gente coloca, assim como ocorre com muitos grupos minoritarizados da nossa sociedade, a reificação de sujeitos imigrantes e refugiados imposta por um discurso hegemônico realmente limita os espaços por onde podem transitar esses indivíduos e, consequentemente, a possibilidade de exercício autônomo e da inserção mais igualitária na nossa sociedade. Então, a gente precisa compreender que algumas práticas nossas vão trazer essas limitações, né? Em virtude de tudo que a gente tem construído de uma forma estrutural na nossa sociedade, dos preconceitos, do ordenamento, né, que vem de cima para baixo. Então, qual é a nossa luta? É que essa luta possa ser de uma forma autônoma, eu enquanto professora, mas também que ela possa ser somada pelos olhares de gestores, pelos olhares de um sistema que tem aí no seu princípio a condição da educação de qualidade, mas também de uma educação humanitária. Pode passar. E aí, quando a gente busca refletir sobre a língua de acolhimento, é indispensável entendermos sobre os usos linguísticos de fato e observar em que medida a língua que tanto pode acolher, ela também pode silenciar, né? Então, entender que tanto para o nosso aluno brasileiro como aquele estrangeiro que chegue, essa aluna tem a língua, ao ensinar a língua portuguesa, por exemplo, ele precisa se apropriar porque essa língua vai ser o instrumento de luta dele. Vai ser um instrumento que vai garantir um pouco de criticidade. Então, tanto isso se revela, né, dentro de um currículo nacional nosso, que a gente precisa estar todo tempo olhando para saber qual é a ideologia que tem por detrás daquelas iniciativas ali,
e, ao mesmo tempo, garantir que os nossos alunos utilizem esse processo linguístico em favorecimento à sua condição de ser no mundo, como fala Freire, e a mesma coisa para o imigrante, porque ele precisa ser apropriado para os enfrentamentos que ele vai ter que viver lá fora, começando ali da própria legalização da sua situação dentro do país, que ele vai o enfrentamento dele vai se dar principalmente na área jurídica, na área de construção dos documentos legais, junto à Polícia Federal, né, junto à Receita Federal, de repente. Então, tudo isso precisa ser pensado para que essa apropriação linguística ela se dê de maneira a garantir que esse instrumento novo que ele vai ter acesso possa dar condição de luta dele nessa nova sociedade. Então, não adianta também ficar de uma forma muito rasa, né? Eu acho que, ao trabalhar essas questões, levar para dentro da sala de aula, por exemplo, experiências que ajudem ele na vida lá fora. Então, o que está precisando? O que a gente precisa conhecer? Quais são os textos que eu vou levar? Que ele possa ir compreendendo as normas da nova sociedade, os valores dessa nova sociedade, a partir dos textos que o professor leva para dentro de sala de aula, para ele se apropriando com as ferramentas, com as melhores ferramentas possíveis para o mundo que ele vai enfrentar dentro dessa nova nação que ele escolheu viver. E daí, será que é possível fazer... o que é possível fazer para tornar o espaço escolar verdadeiramente inclusivo? Então, aí cada um nas suas realidades, acho que deve estar aí pensando, e mais do que a gente pensar sozinho, é muito bom a gente pensar em grupo. Então, a coletividade é importante nesse momento, ouvir os professores, ouvir, né, a comunidade de pais, entender que a gente tem, sim, contextos diferentes que cercam as nossas escolas. Então, também eu entendo, e sempre defendo isso aqui, apesar de estarmos em fronteira, apesar de termos no nosso zona urbana um quantitativo que se eu não me engano, de 32 escolas na área urbana perto da fronteira, eu não posso querer que todas as escolas criem projetos específicos voltados somente para imigrantes, né? Alguma escola talvez se identifique com isso por receber maior quantitativo de imigrantes, mas outras vão receber outros grupos da comunidade, outras vão receber maior número de indígenas, outras vão receber maior número de ribeirinhos, outras vão receber maior número de crianças que são relacionadas ao campo, né, a questões de agricultura, enfim. Depende, né? A gente tem que pensar o espaço escolar a partir de uma diagnose que a própria escola faz. Vamos lá. E daí, eu trago aqui para que vocês possam até conhecer, quem quiser depois pode pesquisar, algumas iniciativas. Nós temos uma escola em Manaus, que é a Escola Valdir Garcia, que ela modifica toda a sua história com a entrada dos primeiros imigrantes que chegaram do Haiti. Então, ela recebe esses imigrantes a partir de um pedido de um representante da Igreja Católica na localidade. Ela, que era uma escola somente de educação infantil, começa a receber as crianças que esse padre pedia para serem acolhidas, e a partir dessa iniciativa, essa escola promove uma mudança incrível no seu currículo, mas também na estrutura da escola, porque ela começa a entender a importância de mudar as suas práticas para atender esses alunos que começaram a chegar, e a partir do momento que ela começa a mudar, mais alunos começam a chegar, então ela vai ter uma história muito interessante para quem é gestor, e verificar o quanto que é importante também o gestor ter a sua ação política, no sentido de buscar apoio, de buscar a parceria para aquilo que a escola defende, para aquilo que a escola está se constituindo, e a parceria dos professores para tudo isso poder acontecer. Então, a Escola Valdir Garcia é uma escola de Manaus, que apesar de não estar na fronteira, está a mais de 1.000 quilômetros longe da fronteira, ela se destaca a nível nacional pelos projetos que desenvolve com imigrantes, tá? Então, para quem quiser conhecer,
é só ir lá buscar na internet e verificar como é que essa história se deu. Ela ganhou vários prêmios, tá? E ela tem uma história muito bonita. Pode passar. Estou aqui com medo do tempo. Aqui tem alguns retratos de como a escola, que era uma escola de periferia, de um bairro pobre, se transformou numa escola plural, multiétnica, né? E como é que ela conseguiu gerenciar, conseguiu integrar brasileiros e estrangeiros, e a grande maioria aqueles que chegam em situação de refugiados, tá? Pode passar. Também nós temos uma iniciativa muito legal, que vocês podem conhecer, que é uma iniciativa de São Paulo, que é o Café Literário. É uma iniciativa pontuada, ela não é uma coisa constante, mas já é uma iniciativa, acho que isso que é legal. O Café Literário para imigrantes e refugiados, onde eles tenham a condição, né, de expor ali produções na roda de conversa, leitura, poemas, e eu acho que isso pode ser feito com qualquer grupo, né? Não precisa ser somente imigrantes, a valorização dessa diversidade na escola. Então, também, se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar algumas realidades e vão encontrar como é que isso foi feito. Então, foi um momento de troca, foi um momento de roda de conversa, mas também de comes e bebes, envolvendo as crianças, envolvendo os pais, muito legal também. Pode passar. Aí aqui, ó, uma coisa pontuada, pequena, mas que dá toda uma diferença, principalmente na vidinha daqueles que estão procurando ser incluídos, né? Estão procurando ter esse direito à inclusão. Pode passar. E aqui, gente, eu trago uma experiência nossa daqui da Fronteiras, rodas de conversas, que eu nomeio como rodas de conversações em parceria com os nossos professores bolivianos. A gente faz encontros, aqui são encontros presenciais, porque foi antes da pandemia. Na pandemia eu fiz encontros virtuais, uma formação virtual, mas a nossa proposta, em virtude das nossas crianças, em sua maioria, quando chegam, serem crianças da educação infantil e dos anos iniciais do fundamental, a nossa proposta foi de buscar as escolas que tinham o maior número de crianças e entender um pouquinho dos problemas que as professoras enfrentavam, dentre eles o conhecimento da língua, principalmente de frases básicas para o atendimento à criança. Exemplo, na creche. Na creche a criança não sabe falar nada praticamente, fala muito pouco, e não saber falar já é um problema para os professores, e não saber falar, ainda falar uma língua que é diferente, um problema maior ainda. Nós tínhamos uma criança haitiana que nem falava espanhol, não falava francês, mas falava crioulo. E aí a professora não sabia o que ela queria falar, as crianças não sabiam o que ela queria falar, essa criança só chorava, brigava, porque ela não era atendida nas suas necessidades, nas suas demandas, e tudo isso gerou a necessidade da gente organizar um projeto dentro da universidade. Nós estamos indo para a quinta roda de formação agora, e para tentarmos trabalhar a questão da língua e promovermos também uma aprendizagem da literatura infantil para os professores brasileiros, a literatura infantil com a língua espanhola, e para os professores bolivianos, a literatura infantil com a língua portuguesa, para que eles aprendessem a contar historinhas na língua portuguesa, a cantar na língua portuguesa e promover dessa forma momentos bilíngues dentro das salinhas de educação infantil e primeiro ano. E deu muito certo, foi muito legal. Hoje a gente já está com outras rodas. A última roda, que foi ano passado, a gente trabalhou também com professores bolivianos, mas também já trouxemos os venezuelanos aí de Pacaraima, fizemos esse intercâmbio, e aí notamos a necessidade urgente também desses professores de Pacaraima para entenderem a questão da língua indígena, dos araus, né, que são aqueles imigrantes venezuelanos indígenas que estão chegando. Então, as demandas, gente, são urgentes, e a gente, enquanto universidade, tem feito um pouquinho para poder contribuir com tudo isso aqui na nossa realidade. Pode passar. Aí é que a gente traz algumas informações de documentos para ajudar vocês aí, como eu falei, na condição de entender, né, o que nos ampara
E o que é o amparo ao imigrante que aqui chega? Então, acho que é super legal que vocês possam conhecer alguma dessas legislações, tá? Pode passar, vocês vão receber os slides, né? E aqui, assim, eu trago o recorte, né, dessa resolução que eu coloquei para vocês, que é justamente mostrando a primeira questão, que hoje o imigrante, mesmo sem documento, ele tem o direito de ser matriculado dentro da escola, tá? E daí, a partir dessa matrícula, a escola ou a secretaria tem que promover, já que ele não traz documento nenhum, aquele processo de... como é que dá o nome, gente? Agora eu esqueci. Adequação, não. Que a gente faz a provinha para saber o nível que ele vai estar, né? Oi? Provinha de classificação? Isso, classificação e reclassificação, né? Agora, o que a gente tem que se atentar? Para o aluno que chega, que não sabe a língua, essa provinha vai ter que ser na língua dele. Então, esse é o grande problema, que muitos aí não conseguem aplicar. E daí a gente tem um exemplo de uma escola aqui de Porto Velho, que ela atende haitianos, venezuelanos, aí também tinha um senegalês, enfim. O que a gente vai fazer? Eles foram em busca de pessoas para interpretar, né, a provinha, para passar na língua da criança, e conseguiram. Outros eles buscaram os tradutores do Google mesmo, tentaram fazer, para que pudesse chegar mais perto do entendimento da criança, que já vem com um currículo escolar, que já vem de outra escola, mas ele não trouxe a documentação. Então, vai fazer esse processo de classificação e reclassificação. Então, é isso que algumas escolas já estão fazendo. E assim, gente, muitos dos sistemas já têm as suas resoluções para a questão de documentos de estrangeiros, né? A gente sabe que muitos sistemas já têm isso, que orienta como se faz essa comparação. Mas o aluno que chega sem documento vai ter que ser classificado, porque ele vem sim com o conhecimento, só que ele não sabe apresentar esse conhecimento na língua portuguesa, mas na língua dele ele vai saber apresentar esse conhecimento que ele tem. Então, por isso, dar a chance à criança dentro desse princípio aí. Pode passar. Essa resolução é do CNE, não é isso, Zila? Isso, do CNE, tá bom? Ok. E daí, gente, a gente tem aí a passagem de Bicudo, que fala sobre a importância de se respeitar esses imigrantes em virtude da sua dignidade enquanto pessoas, muito além, né, gente, do regime ou lugar de onde a gente reside. Seus direitos não derivam do fato de pertencerem a um Estado ou uma nação, mas a sua condição de pessoa humana, né, cuja dignidade não pode sofrer variações ao mudar de um país para o outro. É aquilo que a colega colocou lá, somos seres humanos. Então, não são as fronteiras que precisam nos representar, né? É a nossa condição de pessoa nesse mundo, de ser vivo nesse mundo. Então, não vai ser um Estado, o limite de um Estado, de uma nação, que vai nos desapropriar daquela nossa condição humanitária. Pode passar. E daí eu trago aqui um pouquinho das minhas... os materiais que eu usei aqui para vocês, tá? E estou à disposição para que vocês possam dialogar comigo, caso queiram. Essa temática, ela tem que ser levada às nossas conferências, né? Muitas vezes, naquelas reuniões grandes, onde a gente vai determinar os conteúdos que vão ser trabalhados no currículo, ou em momentos que vão ser definidos questões de planejamento, essa temática, ela precisa começar a fazer parte das nossas pautas, né? Mesmo que eu não tenha. Porque o que é legal? É que eu já tenha ali pronto algo que no momento que eu tiver, eu já sei como conduzir. Não ficar esperando o problema acontecer. E nos espaços, por exemplo, que eu defendo também, nas secretarias de fronteira, tal qual aconteceu em Pacaraima, mas em Pacaraima aconteceu justamente pelo o que aconteceu lá, pelo fluxo da Venezuela. Então, de acordo com o pessoal da Secretaria de Pacaraima, eles recebiam, num dia, 600 crianças venezuelanas. Então, você imagina numa cidade pequenininha, com duas escolas, né? Você está recebendo 600 crianças
vindas sem documentação, fugindo, então, com todas as precariedades, e você tem que, de uma forma muito rápida, promover todo esse processo. Foi aí que o Ministério da Educação, o MEC, que esteve em Pacaraima, contribuindo e orientando a forma como a Secretaria iria trabalhar, o Estado iria trabalhar no suporte a tudo isso, e daí eles foram fazendo os documentos dessas crianças. Então, eu creio que essa condição vivida por Pacaraima é desde 2017, e o fluxo não terminou, a pandemia deu uma sustentada, mas ainda continua, eles continuam chegando. O que a gente vai ter? Essa realidade força o Ministério da Educação a pensar o que nós podemos fazer. Então, foi feito isso. Mas o que aconteceu, segundo a secretária de lá? E aí um fato também, aí Pacaraima cria uma direção, eu não sei se a direção é um comitê de imigrantes, eu sei que é um setor específico dentro da própria secretaria para tratar as questões migratórias, que eu acho que deve ser dentro de todas as fronteiras brasileiras, sabe? Todas as secretarias das cidades de fronteira deveriam ter dentro do seu sistema, dentro do seu organograma de trabalho, um setor específico que trabalhasse a questão migratória e que trabalhasse principalmente a questão de dados, porque é importante que a gente saiba quantos estrangeiros nós temos nas escolas e quais são as suas nacionalidades, porque sem esse retrato, eu não tenho como ter a condição de implementar políticas públicas. Eu vou ficar atirando no vazio. Então, acho que isso também é importante. Mas, voltando a Pacaraima, o que aconteceu? Eles fizeram esse processo de criação dos documentos para que as crianças pudessem estar sendo matriculadas, e aí elas foram matriculadas nas escolas, algumas foram para a capital de Roraima, outras ficaram por ali, mas logo depois veio a política de interiorização do governo, levando essas famílias para dentro do Estado brasileiro, para algumas regiões. E o que vai acontecer? Essa política, gente, segundo lá a coordenadora desse setor migratório, as pessoas não ficam sabendo para onde é que vão. Há um sigilo nesse processo. E daí, quando via, a família já foi. E a criança, com toda a documentação ali pronta, já dentro da escola, ia embora e não levava a documentação. Então, novamente, elas iam enfrentar, na cidade que elas chegassem, essa mesma condição de documento. Em Rondônia, nós fizemos uma ponte com o pessoal aqui de Guajará-Mirim, aqui em Nova Mamoré, que são as duas cidades, fizemos uma ponte com o pessoal de Pacaraima, e os venezuelanos que chegam sem documento, a gente já liga direto para lá, para saber se lá eles fizeram. E daí eles mandam para facilitar o processo de inclusão deles nas escolas. Então, também é isso, políticas meio que fragmentadas, cada órgão cria uma política, mas essas políticas não se juntam. Então, o correto era fazer o processo de interiorização das famílias, mas antes verificar os documentos que já tinham sido feitos, para que essas famílias pudessem já levar, e não passar novamente por isso, onde chegam, e muitas vezes aonde chegam, as pessoas não têm entendimento do que a gente está discutindo aqui, tá? Eu acho que todos nós não fomos capacitados para atender esse público, né? E daí que vem a importância de incluir isso nos planejamentos estratégicos das secretarias, nos planejamentos de formação, mas também dentro das próprias momentos de formação da escola. Eu não posso somente esperar que o sistema me dê, porque a urgência está ali. A urgência está ali e eu preciso conduzir a minha aula, ou eu vou começar a ter um índice de reprovação muito grande, de exclusão muito grande dentro da sala de aula também, em virtude de não dar atenção a essas problemáticas. Então, assim como outros temas já fazem parte dos nossos encontros formativos, a questão da educação para imigrantes e refugiados também deve fazer parte desses grupos formativos. O nosso grupo de pesquisa tem um canal Tecendo as Fronteiras no YouTube, tá? Nós começamos com um trabalho relativo às mulheres da fronteira. Eu acho que é bem interessante, relatos dessas mulheres que viveram o tempo da pandemia aqui, né? Uma cidade pequena, com tantas vulnerabilidades, com tantos problemas na área da saúde.
Nós fomos o segundo município de maior número de mortos no nosso estado. Chegamos, né, a ser, acho que é o terceiro nível de Brasil, em virtude disso tudo. E falamos um pouco também dessas questões das mulheres imigrantes aqui. Então, acho que tem uns relatos muito legais. Mas também eu tenho ali uma fala de um lançamento de uma obra que foi sobre currículo na fronteira, de uma colega nossa, e nós vamos daqui para frente fazer alguns encontros para falar de práticas pedagógicas, né? Então, assim, se vocês gostarem dessas temáticas, eu acho bem legal que possam nos acompanhar. E lá também eu faço, às vezes, umas chamadas para os nossos encontros das rodas de conversa. As rodas de conversas, geralmente são os projetos que a gente desenvolve aqui, mas, apesar de termos pessoas que vão estar participando por questões de certificações, a gente também abre para algumas pessoas que querem escutar aquele debate daquele dia, né? E daí, fiquem à vontade, eu acho que para mim é super interessante poder também entender como é que cada realidade, cada região está convivendo com essas questões, e, ao mesmo tempo, partilhar o que nós temos feito por aqui, as nossas lutas. Nós estamos sempre nos espaços de debate, não somente dentro da universidade. Estamos trazendo aí um mestrado em estudos fronteiriços, estamos aí com um projeto para ser aprovado para a nossa região também, justamente para que a gente possa entender melhor a nossa fronteira e as fronteiras brasileiras. Então, fico muito, muito honrada em, de repente, poder receber vocês no momento de uma roda de conversa realizada entre nós aqui, brasileiros e bolivianos, venezuelanos, porque eu acho que vocês vão gostar, vão entender algumas coisas e, de repente, algumas informações serão bem, bem importantes para vocês.